Arte em Louvor hoje aqui no Conexão. O pessoal tá curtindo em casa, viu? Tem um recado aqui do Pablo Silva. Ele fala assim: amo o trio Arte em Louvor, todas muito usadas por Deus. Olha só, falando aqui o Pablo Silva. Agora eu quero saber o seguinte: vocês são de onde? Eu sou de São Paulo, mas moro em Hortolândia. Certo. Então as meninas também moram em Hortolândia. Na verdade, cada uma mora em um lugar. Eu É moro no ABC mesmo? Paulista, em Rio Grande da Serra. E Eu a sou da Artêmia? cidade de Registro, lá no Vale do Ribeira. E daí vocês se encontram aos finais de semana? Nós nos encontramos, na verdade, no IASP, né? E aí, lá nós passamos a nos conhecer melhor, nos juntamos para cantar. E tem gente perguntando se vocês são irmãs. Tem alguma Só em Cristo. familiaridade? Só em Cristo. Eu quero mostrar aqui os trabalhos. O primeiro trabalho aqui do Arte em Louvor, né? Foi esse aqui. Esse é o penúltimo, é o sexto, na verdade. Mostra para quem está em casa, Tiago, ó. E esse é o mais recente. Quentinho aqui para você. Quem quiser adquirir, meninas, como que faz? Tem um site, Facebook, como que é? É pelo site www.trioarteemlouvor.com.br. Então, se você quer adquirir aí o CD do Arte em Louvor, tá aí a dica para você. Tema de hoje no Conexão, estamos falando sobre gravidez indesejada na adolescência. Estamos aqui com o pastor Jones, que desenvolve um trabalho junto com a ADRA, norte, né, no norte do país. Agora, pastor, a gente estava falando, inclusive no VT anterior, a enfermeira que estava falando, ela trouxe um dado que pegou a gente também de surpresa, né? 25% dos partos realizados no estado de São Paulo são de adolescentes também, né? Eu tenho os dados aqui do portal ODM, que é o portal oficial do Ministério da Saúde, que apresenta no estado. Pode ser que ela está se referindo à cidade, de repente, Sim. né? No estado, são 14,8% dos partos são realizados em adolescentes entre 12 e 19 anos. Tá, e qual tem sido o fruto, assim, desse trabalho que vocês têm desenvolvido lá no norte do país? Bem, nós temos conseguido, nos municípios onde estamos atendendo, cair o índice de adolescentes grávidas. Isso para a gente é muito interessante, não é? Porque como você trabalha a prevenção e a conscientização, então você vai mudando uma geração, não é? Isso você realmente está na contramão do mundo. Porque você tem hoje a mídia que explora o amor livre, não é? Você tem a facilidade da juventude, e isso traz sérios problemas. Com tanta informação, a internet, Sem né, dúvida, também. né? Agora, nós estamos tendo esse bom resultado, o índice caindo, e também o retorno delas à sala de aula. Isso para a gente é muito importante, porque o futuro dessas adolescentes está realmente em voltar para a sala de aula. Né? Então, nós estamos conseguindo a média de 70% das adolescentes que estão dentro do nosso projeto, elas estão retornando à sala de aula. Porque elas acabam abandonando também as escolas, né? Depois que tem neném e tal. Elas têm até vergonha, né? Porque é uma coisa que não é comum na faixa etária delas, né? Não é comum, não é comum. E é interessante, estava até conversando com as meninas aqui do Louvor, que a sociedade fala assim, não, pode fazer, o amor livre e tal. Mas quando acontece... Ainda tem um sentimento de vergonha, né? Tem, sim. Tem. Porque não está preparada para aquilo, nem fisicamente, nem emocionalmente, para a gravidez, né? Sem dúvida. Por quê? Ela tem vergonha da coleguinha, tem vergonha dos pais, e aí vem o medo, né? O rapaz oferece logo a possibilidade do aborto, e nossa região lá, muitas adolescentes morrem por causa do aborto. É muita informação também, por isso que tem tanto medo, tanto receio também, né? Sem dúvida. Primeiro o Ao enfrentar uma receio dos situação pais, né? dessa. Encarar os pais agora, você aí com 15 anos, vamos supor, né? 12 aninhos, temos lá muitas, 12 anos, 13 anos e 17 anos, então, temos muitas. Encarar agora esse assunto com os pais não é fácil. A Sara tem uma pergunta também. Isso. Pastor, nesse trabalho de conscientização lá no Norte, muitos dos casos de gravidez é fruto de abuso. Como lidar, como trabalhar o emocional dessa jovem, dessa adolescente, para poder aceitar esse filho? Esses são casos interessantes que nós temos enfrentado lá. Nós temos tios, né, se é que podemos chamar de tios, né? Pais, se é que podemos chamar de pais, né?
que fazem realmente o abuso sexual. Nós temos hoje, dentro do projeto, 3 adolescentes na situação. Uma engravidou com 10 anos, de 2 tios, começaram o abuso com 6 anos com elas. Então, aos 10 anos ela engravidou, aos 11 anos já era mãe. Certo? Nós temos uma outra com 13 anos, que o pai brincava com ela, entre aspas, né? Brincava na cama, a mãe saía para trabalhar, o pai ficava com ela em casa e então ela achava que aquilo era normal, a brincadeira do pai, um carinho e tal. E ela engravidou aos 12 anos. Né? Agora, como trabalhar isso? Porque esta mesmo de 13 anos, ela acha que o pai não estava fazendo mal nenhum para ela. Já foi acostumada, você foi criada nesse contexto, né? E ela não entende por que a polícia tem que prender o pai. Porque na mente dela, o pai nunca faria uma coisa de ruim para ela. Então, é todo um trabalho. Aí nós temos psicólogos lá junto aos postos de saúde, que nos ajudam muito nos municípios, a prefeitura, para que possa trabalhar esse assunto com elas. É uma situação que deixa a gente indignado, né? E eu acho importante nós frisarmos aqui que é importante denunciar. Né? A denúncia ela é fundamental, é uma situação delicada para a família, mas a mãe não pode acobertar e não pode deixar uma situação dessa passar adiante. Né? É muito recorrente também da mãe deixar para lá, fingir que não vê. É importante a denúncia, né, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa, Luciano, também o cuidado que os pais precisam ter. Esse assunto de criança sentar no colo de tio, de primo, entendeu? Deixar adolescente sozinho em casa com primos, ou que seja, com tio. E isso aí é um risco muito grande. Entende? Então, tudo agora tem que ser cuidado, você tem que cuidar desse adolescente. Tem que agir com prevenção, né? E a denúncia, eu acho que nós estamos aí para isso mesmo. Você faz a denúncia, você não precisa se identificar e vai ser resolvido o assunto lá no Conselho Tutelar. A Igreja Adventista, inclusive, tem um projeto, que é o Quebrando o Silêncio, né, que incentiva esse tipo de atitude, né, de ação. Se você conhece algum familiar que está sendo abusado, vizinho, alguém da sua comunidade, tem que denunciar. Você está fazendo serviço de utilidade pública e ajudando o próximo também, né? Você tem uma pergunta também, Stephanie? Sim. Eu queria saber se seria aconselhável para a pessoa que passou por essa situação buscar uma ajuda, ou talvez um psicólogo. Ajuda de um profissional. Não tenha dúvida. E nós temos toda essa preocupação. Nós fazemos a parceria com os postos de saúde, né, com a Secretaria de Saúde dos nossos municípios lá atendidos, e os psicólogos nos ajudam tremendamente aí na recuperação emocional. Que você pensa, uma criança, né, com um trauma desse, né, 12, 13 anos, né, a vida está acabando para ela. Está acabando para ela. Não então, só ajuda para adolescente, como também para a família. Para poder aceitar. Aceitação. Para apoiar nessa situação. Sim, isso mesmo. Outro contexto também que acaba trazendo a gravidez indesejada é a prostituição infantil, né? Que às vezes é fruto também de um contexto de abuso no passado, né? A criança é abusada e aí ela inicia a vida sexual e acaba caindo na prostituição também. Sim, temos muito isso no norte hoje. A nossa preocupação, eu estive inclusive com o senador José Sarney, que é lá da região, falando exatamente com ele sobre esse assunto. A nossa preocupação é da prostituição infantil no Amapá, no Pará e Maranhão, que é a nossa região ali de atuação. Né? E eu acho que, como igreja, como cidadãos, nós temos que denunciar. Né? O posto de gasolina, todos esses lugares são lugares assim, muito voltados para isso. O litoral, né? O litoral, entende? Então, eu acho que nós temos, sim, que trabalhar conscientizando, mostrando, denunciando, né? Para que tenhamos um Brasil melhor. Existem políticas públicas para combater a prostituição infantil, a gravidez indesejada na adolescência? Temos muito a desenvolver ou já existem políticas assim? Não, existe, Luciana. Eu creio que às vezes a gente fala muito contra o governo e tudo, mas o governo está fazendo a parte dele. Eu acho que nós, como cidadãos, como organização civil, que poderíamos fazer mais. Entendeu? Como empresas também, e a própria mídia poderia trabalhar, em vez de ficar explorando aí só o sexo, poderia trabalhar cuidando das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e isso começa em casa e depois vai para dentro das escolas. Nós podemos mudar o nosso Brasil, ser um Brasil melhor. Com certeza. A Artemia tem alguma pergunta aqui também? Então, eu como trabalho dentro de escola, né?
Então, como professora, a gente vê bastante algumas situações, mas a gente percebe também que, na medida preventiva, assim, existe um pouquinho de defasagem quando se trata assim de colocar dentro das escolas talvez uma aula que fale só sobre isso. Existe sim, mas no caso, como a nossa igreja está trabalhando, o que eu fiquei aqui pensando, existe aulas lá dentro separadas para isso, ou essas meninas são só retiradas assim, depois que acontece a situação? Ou antes, como maneira preventiva, existe alguma aula para os jovens separada no meio das matérias ali? Acontece alguma coisa, alguma situação desse tipo? Olha, no ensino público é difícil você encontrar isso aí. Tá? A realidade é outra. De repente, no ensino particular, você pode encontrar alguma coisa. Mas o que o projeto faz? Eu acho que o projeto acontece dentro do vácuo, né? Dentro daquela possibilidade que ninguém está fazendo. Então, como não há essa preocupação, o projeto entrou. Tá? Então, nós fazemos, nos municípios que estamos presentes, essas aulas. Nós reunimos todo grupos de 10 a 19 anos. Aí a prevenção já começa com 10 aninhos já. E aí nós trabalhamos cada série, esses temas, e trabalhamos todo esse assunto que estamos conversando aqui com eles. E depois vamos para dentro das casas. Porque não adianta trabalhar com eles em sala de aula e não trabalhar com os pais. Com os familiares, Isso. né? Nosso Skype já está pronto, Dani? Ainda não tá. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma participação com o psicólogo, ele vai trazer mais informações para a gente aqui sobre esse tema. Agora, qual que é o nosso papel como cidadãos e como comunidade religiosa também ao enfrentar situações como essa, seja na nossa família, seja na nossa comunidade, no bairro, ou na nossa comunidade religiosa também, né? Que às vezes acontece também uma situação como essa. Como que a gente tem que lidar com essas questões? Eu creio, Luciana, que a primeira coisa é não ter preconceito, sabe? Porque é muito fácil rotular uma adolescente, entendeu? Sem saber as causas, por que ela está dentro daquele contexto ali. 80% do que temos lá vem de família que a mãe também engravidou na adolescência, entendeu? Então, é um ciclo de pobreza, de miséria, de fome, entendeu? De falta de futuro, de perspectiva de vida, entende? Então, eu creio que nós temos que tirar um pouco o preconceito. Quando nós começamos esse projeto lá, nós tivemos uma resistência. Mas peraí, vocês vão cuidar de adolescentes grávidas, essas meninas que estão por aí aprontando, entendeu? Agora, cada caso é um caso, entende? Eu não quero aqui passar a mão na cabeça das meninas, entende? Eu sei que elas erraram, tudo bem, mas não cabe a mim julgar, cabe a mim ajudar, estender a mão, restaurar a família, levar essa família a um conhecimento de Jesus, de uma vida melhor, de um futuro, de estudar. Então, eu acho que se a gente não tiver o preconceito, já é um grande passo. E essa é uma responsabilidade social, uma responsabilidade como cristãos também, né? Muito importante ter essa consciência do nosso papel aqui na sociedade, né? Você tocou num ponto interessante. Eu creio que Cristo estaria fazendo esse trabalho. Com certeza. Sabe? Porque ele estaria aí no meio dessas pessoas que estão sofrendo à margem, sabe? E nós temos que entender isso. Nós somos privilegiados, abençoados por Deus, quem tem a sua casa, tem seu emprego. Teve uma educação familiar, né? Você vai para a periferia, você vai lá para dentro da favela, você vai para dentro da comunidade, você não encontra essa base que a gente tem. Então, eu acho que a mudança acontece a partir do momento que eu dou um pouco do que Deus me deu, das bênçãos que eu recebi de Deus, para ajudar o próximo necessitado, seja em qualquer instância, seja de fome, seja de restauração familiar, o que seja. Espiritualmente ou emocionalmente Não também, importa. dando estrutura, né? Muito Com bom. certeza. Tema de hoje, gravidez indesejada na adolescência. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais música e nós voltamos com o tema. Até já.